sem recorrer às novas tecnologias. Por exemplo, como o lançamento de linha lateral, que eu acho que é uma coisa absolutamente inacreditável, porque se há uma parte do corpo que não se pode usar, são as mãos, e portanto os mãos e os braços, e portanto é uma das coisas que eu acho que o futebol, desde o princípio, que tem consentido e mal, porque em todas as circunstâncias, menos o guarda-redes que joga a bola com a mão, há uma infração que deve ser assinalada. E portanto eu penso, por exemplo, até para melhorar, digamos, as situações potenciais de oportunidade de golo, que se poderia substituir o lançamento de linha lateral com a mão por um pontapé enfim, para a baliza, em princípio, é o que deveria surgir. Mas eu acho que nós estamos aqui, no fundo, a discutir um anacronismo, uma contradição. Isto é, de facto, o árbitro que está no campo, numa superfície de 120 por 70, vamos dizer, tem uma visão única do jogo. Os árbitros assistentes têm outra visão parcial e, cada qual, única do jogo. As pessoas, os adeptos que estão no estádio, que pode ter 1000 pessoas, 2000, 10.000, 15.000, 70.000, se estiverem atrás da baliza têm uma visão parcial, se estiverem na bancada central têm outra visão parcial. Qual é a visão maioritária? É a visão, como dizia o Vítor Pereira, o futebol da televisão. Então, se nós, que somos milhões, que assistimos pela televisão, nós temos que aceitar. Nós estamos a ver, quer dizer, estamos a ver com o escrutínio possível. Oh, Rui, com o escrutínio possível, lá, estamos a ver um lance que é irregular. Mas mesmo perante uma imagem televisiva escrutinada ao mínimo, vista de 12 ângulos diferentes, nós temos duas pessoas, uma ao lado da outra, e elas têm opiniões diferentes. Não é assim, Ricardo? É assim, exatamente. Eu há pouco dizia, no intervalo dizia, nós temos aqui 2 comentadores semanais que podem confirmar isso. Há muitos lances dentro do campo que, vistos à televisão, continuam a deixar dúvidas, ou pelo menos eu ter uma opinião diferente do colega meu. Portanto, não resolve todo o problema. E depois há uma outra questão que me parece também pertinente dizer, que é, e falavam vocês do rugby, a tecnologia pode avançar, os melhoramentos no desporto podem avançar, descaracterizar o futebol como, peço, é a minha opinião, que não concordo na abolição de um penalti, no lançamento, passar a ser com o pé, porque isso sim é transformar o futebol numa coisa que ele nunca foi. Portanto, não é evoluir o futebol, é transformar aquilo que foi o nascimento do futebol e aquilo que foi o futebol jogado durante toda uma vida. Acabar com o fora de jogo, fora das linhas da grande área. Mas aqui não estou a tirar linhas ao campo. Exatamente. Não aumenta o campo de jogo. Exatamente. Da mesma forma. Isso já são regras que podem ser implementadas com o mesmo campo, com as mesmas linhas de campo. Tudo aquilo que venha a partir daí. Já para mim, enquanto defensor do futebol que joguei... É outro jogo. Já é outro jogo. É outro jogo, já é outro exatamente. jogo. Portanto, essa situação do fora de jogo parece-me a mim também que é das mais fáceis de modificar, de dar mais dinâmica ao jogo. Porque aqui o objetivo fundamental, parece-me a mim, que estamos todos a discutir e que está o mundo inteiro todo a discutir, é como é que nós conseguimos mais verdade esportiva com mais dinamismo no campo. E, portanto, vamos encontrar as soluções para esses fins. No dinamismo, a maior, com toda a certeza, é alargar esta linha do fora de jogo. Fazer em 30 metros e passa a fazer-se em 80. Não, quando se fala da introdução da figura do vídeo-árbitro, naturalmente nós não estamos a falar das imagens que me são facultadas a mim, enquanto comentador do programa Tempo Extra, nem das imagens que são avaliadas pelo comentador Guilherme Aguiar, que em muitos casos são substancialmente diferentes. A introdução do vídeo-árbitro tem que ser, naturalmente, criado um sistema em que o vídeo-árbitro tem acesso às melhores imagens possíveis. Isto significa investimento, obviamente. Mas eu digo, então, mas a verdade, quer dizer, tantos milhões gastos no futebol para tudo e mais alguma coisa. A verdade não merece algum dinheiro, que se gaste algum dinheiro, que se invista algum dinheiro, mas com a verdade estamos a falar de um investimento brutal. Vítor Pereira, quanto é que custam estes kits de auriculares de que falava a Raquel Machado? Investiu 150 mil euros nestes kits. 150 mil euros para quantos anos? Para 25. Não. Posso responder? Sim. Duas coisas. São umas coisinhas e quais é em relação ao tempo, ao argumento do tempo gasto, só para dizer que situações testadas com o 8 Falcão, é possível um computador dar uma indicação para o árbitro de campo em menos de um segundo. Já foi testado em menos de um segundo. Esta situação. Em relação à questão dos custos e também relativamente ao OCAI, a Federação Inglesa, para custos de instalação nos estádios ingleses, gastou 250 mil libras, qualquer coisa como 270 mil euros. E estamos a falar
de uma primeira versão, porque a última versão custou 63 mil libras, são 68.200 euros, para instalar o sistema do Olho de Falcão. Mas do Olho de Falcão, mas aqui estamos a falar de quantos estádios em Portugal? Dos 3 grandes? Obviamente. De todos os da Primeira Liga? Sim, com certeza que sim. Nós temos que caminhar para isso. Nós temos que caminhar para isso. Não vale a pena armarmos em velhos do Restelo. Quer dizer, ainda bem que houve um Abraham Lincoln nos Estados Unidos que acabou com a escravatura, não é? Ainda bem que o apartheid também acabou na África do Sul, porque houve um senhor chamado Mandela que acabou com o apartheid. Nós queremos acabar com isto, queremos reduzir um bocadinho esta batutice que existe no futebol. Eu não quero fazer batota com o tempo, mas estamos mesmo a terminar. José Guilherme Aguiar estava com cara de quem não concorda nada com isto. Eu não acho, eu estou de acordo é que se devem mudar algumas das regras que permitam uma maior emotividade ao futebol, uma maior facilidade ao árbitro para ver os lances. Por exemplo, esta questão de fora de jogo não é tão despicianda, porque se houver a regra de fora de jogo nas pequenas áreas, nas grandes áreas, faz com que o terreno de jogo seja muito maior, os jogadores estejam muito mais dispersos, possam aparecer as tais vedetas técnicas que possam fazer uma finta, porque ali é muito difícil, no meio de uma imanidade tão grande. Olha, a expulsão temporária era uma questão de dizer ao cartão amarelo, vais lá para fora 10 minutos, resolvia não sei quantas situações, porque o jogador que sai e que se esfria enquanto está lá fora, a equipa que tem que se readaptar a um menor número de jogadores, depois o problema é maior quando ele entra, porque é tão difícil adaptar-se de 11 para 10, como adaptar-se de 10 para 11 outra vez, porque entra um corpo estranho, a equipa não estava habituada, o jogador que vem esfriado. E por isso, há situações que, independentemente de tudo, podem trazer uma maior verdade ao futebol, verdade para o espetáculo. A questão das tecnologias desportivas, das tecnologias que possam melhorar, eu digo, a única que eu acredito, seriamente, é evidentemente o chip, não é o chip na bola, é o tal olho de falcão na baliza. Mas preferia muito mais, por exemplo, uma regra de 5 árbitros, mas não com os 2 árbitros lá ao fundo. Porque o árbitro é muito mais auxiliado. Aliás, nessa regra de fora de jogo, os árbitros assistentes podiam auxiliar muito mais o árbitro, porque tinha muito mais... Nisto não se fala de custos. Mais 2 árbitros, um em cada baliza, não representa mais custos. Temos árbitros para isso. Temos 3 mil, são necessários 8 mil. Também não deixa de ser verdade. Mas o problema é que... Em Portugal, onde é que se vão arranjar árbitros para isso? Continuamos a perfilhar, continuamos a não aceitar o princípio que é o árbitro, em todas as circunstâncias, é o senhor do jogo. E por isso o árbitro é que decide se a nova tecnologia, se o tal vídeo-árbitro é ou não utilizável. A regra do jogo no rugby diz, mesmo que seja o árbitro a decidir, só pode decidir nestes casos. Só nestes casos extremos, no caso do golo, por exemplo, do ensaio, é que o árbitro pode decidir o recurso ao vídeo-árbitro. Porque senão ele não pode. Agora, mesmo quando decide, é ele que está a mandar. Com muita pena minha, vou ter que terminar este debate. O árbitro lá de cima disse-me que o tempo está de facto esgotado. Agradeço imenso este debate vivo e animado, uma questão que merece de facto reflexão. E termino com o seguinte pensamento. Se houvesse olho de falcão, se calhar em 66 a Inglaterra não tinha sido campeã do mundo. Boa noite, obrigado.